Saudações, amados irmãos. Nossa palavra se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Gentilmente peço a você que acompanhe o texto, que abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo, capítulo 5, verso 17. Primeira aos Tessalonicenses 5:17. O texto é bem conhecido e diz: orai sem cessar. Vamos orar. Bondoso Pai, bondoso Deus, em nome de Cristo, chego à tua santa presença, pedindo, meu Pai, pela entrega da tua palavra. Pedindo, meu Deus, por aqueles que hão de ouvi-la. Toda a honra, toda a glória ao Senhor, em nome e no amor de Cristo. Amém. O título da nossa reflexão: orai sem cessar. Meus irmãos, a Igreja do Senhor deve aplicar-se à oração. Meus queridos, uma vida espiritual é banhada pela oração. A oração tem papel importante na palavra de Deus, pois ela ensina sobre a oração, ela mostra os homens de Deus aplicados à oração, tem modelos de oração, tem orações de todos os tipos, em muitas situações. E assim como a respiração é importante para o corpo, a oração tem valor, tem importância para a alma do crente, para o Filho de Deus. Uma certa música diz assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. O que nos ensina, amados? 1 Tessalonicenses 5,17, sobre orar sem cessar. Que lições aprendemos? Que mensagem nos tem este texto? Aprendemos com este verso que orar sem cessar é lembrar sempre de orar. Mas também não significa sussurrar ou falar orações sempre, mas lembrar que a oração deve ser uma constante em nossas vidas. O crente tem que lembrar que a oração deve ser algo constante em sua vida. É lembrar que devemos manter conexão com Deus por meio da oração. É também recordar, meus irmãos, que temos que manter ativa nossa relação com Deus por meio da oração. A oração deve ser um vínculo de ligação com Deus também. Assim como por meio de Jesus Cristo temos acesso ao Pai, por meio da oração também nos comunicamos, mantemos ativa a nossa relação com Ele. A oração deve ser uma prática bem lembrada pelo salvo. Lembrar sempre de orar. O crente deve orar. O crente deve sempre orar sem parar de fazê-lo. Ter esta lembrança constante em sua vida. Sempre se perguntar se já orou, se precisa orar, se deve orar mais, se deve ou não aplicar-se à oração. Irmãos, orar sem cessar é sempre lembrar de orar. E na palavra de Deus nós encontramos homens aplicados a esta lembrança. Homens que não esqueceram de orar. Daniel é um exemplo. Em Daniel capítulo 6, verso 10, conhecemos a vida deste profeta, homem aplicado à oração. Nos diz o texto: e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Atentem, irmãos, para isto. 3 vezes no dia. Olhem para a posição deste homem, de joelhos perante Deus, orando, lembrando-se da necessidade de orar, lembrando-se de aplicar-se à oração. E o texto continua dizendo: e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel lembrava sempre de orar. E o que falar de Jesus, nosso modelo, nosso padrão em todas as coisas? Jesus
lembrava da oração. Jesus tinha lembrança constante que precisava e devia orar. O texto de Lucas, capítulo 6, verso 12, nos diz: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. O texto nos diz com clareza que retirou-se para o monte, não para contemplar a vista do cume do monte, não para contemplar a beleza do monte, mas para aplicar-se à oração. Também em Marcos capítulo 1, verso 35, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. A igreja em Jerusalém, na perseguição, lembrou-se da oração. Pedro, trancafiado na prisão, o texto é claro em dizer: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Estes casos, Daniel, nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja em Jerusalém, nos ensinam a necessidade de que orar deve ser uma lembrança sempre em nossas vidas. Que estes homens lembraram sempre de orar. Orar sem cessar significa lembrar sempre de orar. Mas o texto também ensina, e tem outra lição para nós, que é a seguinte: orar sem cessar significa perseverar na oração. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E meus amigos, meus irmãos, a palavra perseverai merece a nossa atenção neste texto. O seu significado no grego tem grande expansão, tem grande dimensão. Significa ser seu partidário. Este é o sentido no grego, ou um dos sentidos no grego, para a palavra perseverai. Ser seu partidário. O crente deve ser um partidário, um militante da oração. Ser dedicado ou fiel. O crente deve ser dedicado, fiel à oração. Ser constantemente atento. O crente deve ser constante em oração. Dar constante cuidado a algo. O crente deve ter cuidado. Cuidar da sua vida de oração. Aplicar-se sempre à oração e lembrar sempre de orar. Isto demonstra constante cuidado. Continuar todo o tempo. Orai sem cessar. Continuem orando todo o tempo. Perseverar e não desfalecer. Sim, irmãos, não devemos desfalecer. Orai sem cessar nos ensina isto. A própria palavra perseverai nos chama para este fim. Não desfalecer, mostrar-se corajoso. A oração tem um preço, irmãos. Dobrar os joelhos tem um preço. Fazer como Daniel tem um preço. Aplicar-se à oração como Jesus Cristo tem um preço. Passar a noite em oração. Levantar-se em escuro e aplicar-se à oração. Tudo isto envolve um preço a ser pago, mas é um preço que vale a pena, porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Jesus Cristo orou, Paulo orava, Elias orou, Josué se aplicou à oração, Moisés clamava em oração, a própria igreja insistentemente orava a Deus. Assim, mostre-se corajoso. Não deixe a carne prevalecer, não deixa o ócio, a indiferença, o descuido fazer com que tenhamos uma vida de oração relaxada, negligente, porque o texto pede perseverança, aplicação, coragem. Mas esta palavra perseverai em Romanos 12:12 tem também o sentido de estar em constante prontidão, servir constantemente. Assim, essas definições da palavra perseverai em oração
em Romanos 12:12, se aplicam, se atrelam a 1 aos Tessalonicenses 5:17, quando somos ensinados, orai sem cessar. E mais uma vez, temos a lição do nosso Senhor Jesus Cristo sobre oração, quando ele diz em Lucas capítulo 18, verso 1, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus incentiva a oração e a oração de modo perseverante. Jesus conta uma história, uma parábola, e a aplicação é sobre oração. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, desfalecer significa estar mal, encontrar-se fraco, falhar no coração, desmaiar, estar exausto. Orar sem cessar é não desanimar com relação à oração, é ser perseverante, é não desfalecer. Lembrem-se da palavra do nosso mestre, orar sempre e nunca desfalecer. E ele coloca a oração como um dever, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que significa orar sem cessar? É lembrar sempre de orar, é perseverar na oração. Mas aprendemos também que orar sem cessar neste verso tem o sentido de ter a oração como algo normal. Assim como é normal tomar banho, como é normal alimentar-se, como é normal trabalhar, como as coisas do cotidiano são normais para cada um de nós, a oração deve ser algo normal para o Filho de Deus. Assim como é normal eu falar com meu pai terreno, meu pai físico, aquele que me gerou na carne. Como é normal falar com meu irmão, com a minha esposa, com o meu filho, deve ser normal para cada um de nós falarmos com o nosso Pai Celeste. Não deve ser estranho. Estranho é não orar. É muito estranho um filho não querer, não ter vontade, não ter prazer em falar com seu pai. Assim, orar sem cessar tem o sentido de ter a oração como algo normal. Irmãos, deve ser algo normal para o crente a oração. Deve ser normal, deve ser algo do seu cotidiano, buscar a Deus em oração. O salvo, ele deve ter a oração como um hábito. Assim como é habitual para ele comer, trabalhar, dormir, ter seu lazer e as coisas que tem direito, e seus deveres também aqui na terra, o crente deve ter a oração como um hábito. Ter este dever de orar como um hábito. A oração deve ser uma prática normal para o Filho de Deus. Deve ser natural para o Filho de Deus clamar, buscar a Deus em oração. A oração deve ser um costume na vida do cristão. A oração não deve ser algo entediante. Devemos ter nossos momentos de oração com o Pai. Seja de madrugada, seja logo cedo, seja ao meio-dia, seja à tarde, seja à noite, não importa o horário que você escolher, mas lembre-se da oração, lembre-se de perseverar em oração, tenha a oração como algo normal. O texto de Daniel 6,10, para nossa lembrança, diz, como também antes costumava fazer. Ou seja, era algo costumeiro para Daniel. Quando Jesus Cristo partiu para o Getsêmani, ele foi a um lugar que estava acostumado a ir, e chegando ali, aplicou-se a oração como algo normal. Estava em dificuldade, estava em angústia, buscou a Deus em oração. Ia realizar um milagre e buscava ao Pai em oração. Na cruz, pagando pelo meu e o seu pecado, buscou a Deus em oração. Era algo costumeiro para o mestre orar. Era algo normal para Jesus falar com Deus. Porque é tão difícil para mim, para você e para o jovem buscar a Deus em oração?
Orar, meus amados, é muito mais que falar com Deus. É também ouvir a Deus. Orar é buscar a dependência do Senhor. Orar significa também estar na dependência do Senhor. Então, quando Paulo ensina orar sem cessar, quando coloca este imperativo sobre nós, sobre a igreja, sobre cada filho de Deus, ele está ensinando e dizendo: tenham a oração como algo normal. Assim, meus queridos, orar sem cessar é lembrar sempre de orar. Não esqueça de orar. Não esqueça de falar com o seu Pai. Todos os dias. Busque a seu Pai em oração. Orar sem cessar significa perseverar na oração. Não desfaleça. Seja encorajado sempre a orar. Não deixe que o ócio o faça indiferente à oração. Pelo contrário, mantenha-se ativo neste labor, neste prazer, nesta busca que é a oração. E tenha a oração como algo normal, que faça parte do seu cotidiano, que seja um hábito. E lembremos, como disse Samuel, deixar de orar é cometer pecado. Samuel disse ao povo de Israel que não pecaria contra Israel, não cometeria tal pecado, deixando de orar por vós. E lembremos que a oração é um bem. É um bem para você, é um bem para o seu próximo. A oração é um bem, a oração é salutar. E Tiago diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Oremos, meus irmãos, estejamos sempre aos pés do Senhor, aos pés do nosso Pai, lembrando do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Deus abençoe a todos.